Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Boa noite de domingo a todos e todas. Espero que vocês tenham sido agraciados por um bom final de semana. Que as boas vibrações dos orixás tenham atingido seus lares. Que a paz tenha feito morada em nossos corações. E que o orixá não tenha lhes faltado. Este é um dia de domingo em que fique em casa, mas muitos foram às ruas para lutar pelo direito à democracia. Eu gostaria hoje de fazer mote a minha live sobre o respeito, o diálogo e a alteridade. Interessante que quando nós falamos em respeito, esse é um exercício muito difícil de ser realizado. O respeito requer o reconhecimento do que eu penso e o reconhecimento do que as outras pessoas pensam. E para que seja um respeito de fato, tem que ter diálogo. Como eu disse em live passada, este diálogo ele pode ser de consenso ou de dissenso, mas a abertura para a conversa tem de existir. Nós podemos concordar ou divergir desses pontos de vista, mas a alteridade, a visão do outro, tem de ser respeitada. Muito bem. Se nós respeitamos a diversidade, esta diversidade ela se encontra em tudo que está na nossa sociedade. A diversidade religiosa, a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade política, enfim, as diversidades que estão na nossa sociedade. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre a diversidade religiosa. Por quê? Quando nós pensamos em religião, nós pensamos logo pela própria influência que nós tivemos da cultura indo-europeia de a religião, no singular, como se existisse um único modelo de religião correto. Nós não pensamos em as religiões, sendo modelos e perspectivas corretas, em que as pessoas têm as interpretações próprias da compreensão do divino. Então, as religiões, elas existem. E eu quero trazer aqui um destaque das religiões afro-brasileiras. Esse esqueminha está no livro Escolas, do Pai Rivas. E, aliás, lá está bem mais esmiuçado. Quando nós falamos em religiões afro-brasileiras, nós pegamos uma grande gama de religiões. Algumas mais ligadas ao kardecismo, a influência indo-europeia, ou seja, cristã e hinduísta, a visão de karma, por exemplo, de evolução, elas está ligada à ideia indo-europeia, que as religiões são feitas para que as pessoas evoluam. E isto, ela está presente em muitas umbandas e encantarias. Se eu pegar Jurema, por exemplo, não vou dar encantaria, eu vou encontrar uma forte influência do catolicismo. Os mestres e as mestras têm muita influência dos mitos cristãos e também de alguns mitos árabes. O rei da Turquia, por exemplo, que é um mestre, né? Ou ameríndios. Então há uma influência cristã e indo-europeia, né? Aí no caso dos árabes, e ameríndia. Só que as encantarias, elas não são uma só, elas são várias. E a maior parte tem uma forte influência ameríndia e cristã. E a própria Umbanda, nós vamos encontrar Umbanda cristã, o que as pessoas denominam a Umbanda com influência kardecista, que é Umbandec, ou um Umbandaime com influência indígena por conta do Daime. E não podemos, então, deixar de pensar nesta perspectiva que é diversa, que pode estar mais centralizada com estas influências cristãs
e uma perspectiva também diversa, que pode estar mais longe ou mais próxima da ancestralidade, das ancestralidades africanas. Então, nós vamos ter uma gama gigantesca de religiões. Algumas são conhecidas por muitos de nós, outras nem tanto. Então, são os candomblés, as umbandas, entre os candomblés, tambor de mina, batuque, toré, Xangô de Pernambuco, e Xangô do Recife, candomblé que a gente vai, candomblé Angola, enfim, são os candomblés. E as umbandas, que são também em número bastante diverso. Umbanda cristã, umbandaime, umbandé, que é umbanda traçada, a umbanda molocô. Algumas pessoas gostam de se autodenominar de umbanda popular. Enfim, são as umbandas. São formas de fazer as religiões e as encantarias. Então, quando nós falamos essas religiões, a gente não pode falar em religiões no singular. Nós temos que falar no plural. E este plural é um universo muito grande de interpretações, de formas de pensar, em formas rituais, em metodologias. Os candomblés, eles não são todos iguais. As umbandas não são todas iguais. E as encantarias também não. Aí eu volto à questão da alteridade do diálogo e do respeito. Porque quando eu acho que o candomblé, existe um candomblé melhor que o outro, uma umbanda melhor que a outra, ou uma encantaria melhor que a outra, eu estou eliminando o diálogo. Eu estou fechando as minhas fronteiras e me colocando num patamar especial. E eu sempre falo, quando a gente pensa nisso, falo, não, mas tem o certo e tem o errado. Aí eu vou perguntar para você, bom, vamos supor que exista o certo e vamos supor que exista o errado. Se eu acho que existe o certo e o errado, qual é o modelo? Quem é o modelo que nós vamos seguir? Se estivermos dispostos a isso, vamos abrir mão de todas as nossas crenças e aderir ao modelo da crença da outra pessoa? Eu sempre falo assim, é que nem a casa. Nós temos uma casa, o móvel fica num lugar, o quarto em outro, a cozinha, gostamos desse tipo de móvel, do outro tipo de móvel. Agora você imagina chegar alguém e falar assim, não, tira tudo de dentro da sua casa, isso está tudo errado, nós vamos colocar o sofá na cozinha, eu vou pôr a cama na sala, eu vou inverter as coisas e você vai morar aí. Você se sentiria confortável? Então existem modelos. E estes modelos, eles são baseados em tradições que a gente recebe do pai e da mãe de santo, do sacerdote e da sacerdotisa, que por sua vez recebeu de outro, que por sua vez foi de outro. Mas são modelos. E esses modelos devem ser respeitados. E aí a gente retorna ao início da fala. O respeito, o diálogo e a alteridade pela forma da pessoa entender a sua religião. Isto é importantíssimo. Quando nós pedimos respeito de outras pessoas para aquilo que genericamente somos todos e todas conhecidos como macumbeiros e macumbeiras, é assim que a sociedade nos denomina de forma pejorativa? Nós exigimos respeito pelas nossas crenças, nós também precisamos ter dentro da religião afro-brasileira, com a sua diversidade, o respeito intra-religioso. Nós devemos respeitar as formas de se fazer as religiões afro-brasileiras. Esse respeito e o diálogo intrarreligioso é importantíssimo para que as pessoas de fora também nos respeitem. Não adianta pedirmos de fora e dentro das religiões afro-brasileiras não executarmos, não colocarmos em prática e não exercermos este respeito.
Eu gostaria de dizer isso também, calcada do seguinte quesito. Aqui. O pai Riva sempre dizia: diferentes, mas não desiguais. Esta é uma frase dele que eu gosto muito, porque a diferença não imputa desigualdade. A diferença não imputa ser melhor ou pior. Somos diferentes. Esta visão hierárquica, escalonária e, vamos dizer assim, qualitativa, de mais correta ou menos correta, ela não representa a realidade das religiões afro-brasileiras. Ela é preconceituosa. E o preconceito nos tira a flexibilidade de compreender a alteridade e nos leva ao fundamentalismo religioso, quando eu acho que só o meu ponto de vista está correto. O fundamentalismo, ele se alicerça no enrijecimento de uma posição em que eu nego a alteridade e acho que só a minha realidade é correta. Então aí a gente pode ter fundamentalismo religioso, fundamentalismo político, fundamentalismo cultural, fundamentalismo racial ou étnico, e a gente vai ter uma série de fundamentalismos que refletem a falta de flexibilidade e de respeito ao diverso. Deixando isto explícito, eu gostaria de trazer hoje aqui, porque eu tenho falado muito, que todo mundo sabe que eu sou mãe de santo na Umbanda e sou mãe de santo no Candomblé. A minha tradição Jeje-Nagô é boa, excelente para mim. Eu acredito nos seus fundamentos, eu os pratico, mas respeito outras formas de se fazer e pensar o Candomblé. São meus irmãos e irmãs de santo, são meus pares, que cultuam, se não Orixá, Inquice e Vodum, com legitimidade. Assim como dentro da Umbanda, eu faço Umbanda esotérica iniciática. E nem por isso eu acho que a minha Umbanda, ou a Umbanda que eu faço, é melhor do que as outras. Eu tenho respeito pela forma das outras pessoas fazerem, praticarem e ter ali o seu direito de expressão. E aqui eu evoco o conceito de isonomia, de igualdade, para que nós percebamos que este princípio de isonomia é que traz o respeito e o não fundamentalismo. Mas, como nós estamos, é lógico, eu preciso falar do que eu estou fazendo no momento. Neste momento estou fazendo isso, amanhã eu posso estar escrevendo um livro como pretendo sobre Candomblé. Mas neste momento eu estou fazendo esta homenagem, né, ao Babá, que foi um livro que eu já escrevi, ao meu pai de santo. E eu queria dizer que a surpresa é esta, ó. Eu vou até trazer um pouquinho mais perto, para quem conhece. Esta é a letra do pai Rivas. Este é um documento inédito que vai estar neste livro que está sendo lançado. Aqueles que comprarem este livro vão ter acesso a este documento na letra do pai Rivas, de 1989, um documento histórico da instituição. Esta era a minha surpresa. Nós vamos trazer um pouco de história documentada nesta obra. E a segunda surpresa é que a editora Arqué vai dar, a partir de hoje, 20% de desconto, não no lançamento, mas nas outras obras, para que a gente componha as cestas básicas. Não é fácil levantar 100 cestas básicas por mês. Não é. É muito difícil. Aliás, eu nunca tinha feito isso, para ser honesta para vocês, porque aquilo que era emergencial eram os atendimentos nas minhas casas de santo. O estrutural, a gente trabalhava com outras questões. Mas neste momento de pandemia, é emergencial que se dê comida. Se tem acesso à alimentação. Por isso eu comecei a trabalhar. E dentro dos aspectos estruturais, eu continuo o meu trabalho. Eu continuo realizando as atividades como sempre realizei.
E não é fácil, minha gente. Eu estou procurando meios e formas para manter este projeto o maior tempo possível, senão que ele se torne perene. Mas neste momento nós estamos entrando no 3º mês da pandemia. Estamos no 3º mês, já sabemos que junho ninguém voltará a não ser aqueles que estão relaxando o isolamento social. O número de óbitos a cada dia é maior, então é necessário que se mantenha o maior número de pessoas em casa, que fiquem, aqueles que saírem, utilizem máscaras, troquem suas máscaras a cada 2 horas, coloquem em um saquinho e amarre. Aqueles que não tiverem máscaras para tanto, procure conseguir essas máscaras por meio de doações. Nossa cesta básica compõe também máscaras para que as pessoas utilizem. Então, além da alimentação, do produto de higiene, existem pessoas colaborando com as doações, fazendo máscaras, que são coisas que nos levam a um ambiente de solidariedade, de respeito também às necessidades e de compreensão da alteridade. A religião nasceu para trazer bem-estar ao ser humano. Discutir o sexo dos anjos é muito bom. Eu adoro a teologia, eu adoro a complexidade das doutrinas, eu adoro os fundamentos, mas eu preciso me fazer útil à sociedade. E é isso que eu estou fazendo neste momento. Então, aqueles que adquirirem as obras terão os 20%, só que precisa agora mudar a forma. É solidariedade 20%. Solidariedade 20. Solidariedade 20, desculpa. Para que você ganhe esse cupom de 20%. E assim encerramos a nossa live de domingo. Se tiver alguma pergunta, vamos a ela. Temos pergunta do Pedro Nogueira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Bênção, Iá. Este respeito incondicional à diversidade religiosa pode ser considerado um caminho para uma cultura de paz? Pode, meu filho, e é. A diversidade religiosa e todas as demais diversidades que a nossa sociedade apresenta. É necessário que nós entendamos que a diversidade é natural do ser humano. O que não é natural é nós não querermos a diversidade. Isso traz conflitos e cria uma sociedade calcada no embate, porque sempre estaremos preocupados em achar um modelo certo em detrimento do modelo errado. Pergunta do Delfim Ribeiro, do Rio de Janeiro. Bênção, vó. Bênção aos mais velhos, mais novos. Esse fundamentalismo religioso que vejo também fora das religiões afro-ameríndias brasileiras seria unicamente uma briga por poder? Saravá. Ah, bênção, Delfim. A religião é poder também, meu filho. Agora a gente precisa saber como é que a gente usa esse poder. A gente usa esse poder para trazer bem-estar ou a gente usa esse poder para trazer mal-estar? Pergunta do Yuri Tavares de Itanhaém. Bênção, minha Bênção. mãe. O respeito leva ao entendimento das diferenças entre as religiões, uma vez que todas são iguais em termos de importância de suas práticas e de expressão na sociedade. Como fomentar esse respeito na sociedade? Fazendo da nossa vida um exemplo. Tendo como princípio a execução do respeito. Não adianta a gente falar do respeito e agir de forma desrespeitosa. Pergunta do Antônio Luz, de Itanhaém também. Bênção. Bênção, mãe. A diversidade está presente em toda a natureza, no nível microscópico, atômico, viral, ao nível microscópico dos sistemas estelares e das galáxias. No entanto, as religiões monoteístas têm essa ideia de uniformizar a diversidade religiosa humana para salvar todos. Então, esse tipo de religião pode ser considerada antidivina, já que nega a alteridade que... Eu vou parar a pergunta aí. Você vai me dar licença, Antônio Luz. Quando eu aponto o dedo para outra religião
e digo que ela é intransigente, eu devo dizer que a intransigência também está em mim. Porque se eu estou dizendo que é necessário ter respeito, eu preciso procurar o que aquela religião traz de bom e as noções que ela tem, e não enaltecer as coisas que não são boas. Isso também é não respeitar a alteridade. Encerramos. Eu tenho ainda as cidades, não posso falar a cidade porque eu esqueci o outro. Mas Quer que eu vá lá? não, eu gostaria de saudar aqui que eu estou vendo o pessoal de Sorocaba, de Petrópolis, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Porto Alegre, enfim, salve o povo desses estados e sejam muito bem-vindos. Gostaria de fazer o sorteio e deixar por último um recado a todos e todas. Vamos lá. Valdelice Soares vai ganhar o livro Sincretismo. Repensando o Sincretismo, do autor Sérgio Ferretti. Uma bela obra. O segundo livro é o livro Ética, do autor João Luiz Carneiro. Quem ganhou foi Alan Azevedo. É quem está levando este segundo livro. Entre em contato com a editora para que possam vocês receberem os livros em suas casas. Pois não? Não, só pode ser no inbox da ordem, que a ordem direciona para a editora. Perfeito. Então, vocês podem até mandar aqui mesmo, que aí as pessoas responsáveis encaminham para a editora. Gostaria também de encerrar a minha fala do dia de hoje, dizendo que minhas lives, a priori, ou por um bom tempo, estarão reservadas às quartas-feiras e aos domingos. Mudaremos para 2 vezes na semana, atendendo às minhas necessidades pessoais e também da minha comunidade de santo. Não vou ao terreiro, mas continuo trabalhando com meus filhos e filhos de santo de outras formas. A nossa família não parou. E também, como eu disse a vocês, retornei à escrita. E para escrever, tenho de utilizar as ferramentas, uma delas chamada Tempo. Então, é um prazer ter vocês comigo. Lembrando que será de quarta e domingo, a partir da semana que vem. Agradeço a vocês imensamente pelas inúmeras mensagens de todas as semanas, pelos momentos gratificantes que temos passado nestes 3 últimos meses, um convívio muito intenso, e eu espero sinceramente ter colaborado de alguma forma para que esta quarentena não fique tão terrificante como mostram os dados que são raramente disponibilizados sobre a situação que estamos vivendo. Fique em casa aqueles que puderem, quem não puder, fique por aqueles que não podem. Usem máscaras, lembrem-se de trocá-la a cada 2 horas, usem álcool gel e não abandonem suas rezas. As suas rezas, os seus procedimentos rituais são importantíssimos. Aceite meus votos de paz profunda na mente e no coração. Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.